Acorda, Brasil! Feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês. Quero me dirigir neste momento, em especial às famílias enlutadas depois desse período pandêmico. Este é o momento do ano em que as pessoas sortam seus fogos de artifícios, como estamos ouvindo, postam suas lindas mensagens de Natal, mas há muitos amigos, irmãos, pessoas queridas que estão chegando neste Natal com uma dor muito grande, pois perderam os seus entes queridos, pessoas que nós amamos e sabemos, estivemos ao seu lado, pessoas que perderam seu esposo e vão passar o primeiro Natal sem a companhia deles, pessoas que perderam a esposa, um filho, e realmente não é fácil. Mas, para mim, o Natal esse ano está sendo muito diferente. Pela bondade de Deus, esse é um dos Natal mais especial da minha vida. Pela primeira vez, eu posso passar um Natal na casa de uma filha, pois este ano, Deus me deu o privilégio de, como pai, entrar diante do altar do Senhor e, como ministro do Evangelho, abençoar o casamento da minha própria filha. Esse ano eu pude andar de carro novo, esse ano eu pude ver filhos testificarem de novos empregos, pude ver outra filha alegre testificando de um bom relacionamento, que ela se sente feliz. Tudo isso tem sido motivo cada vez maior de dizer que o meu Natal é mais do que especial. Primeiro porque no meu coração, na minha alma, eu conheço o verdadeiro sentido do Natal. E Jesus nasceu na minha vida um dia e com muita alegria eu posso comemorar mais um Natal. Mas não é assim para muitas pessoas. Na verdade, muitas pessoas estão com dores neste momento. Mas eu estava orando e o Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de compartilhar com você. Talvez você vai dizer, mas essa palavra não tem nada a ver com o Natal. Mas é a palavra de Deus e eu creio que ela é uma palavra de consolo, de refrigério, é uma palavra de bênção, de esperança e de fé para todos nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, o verso 22, a Bíblia vai dizer que Jesus compeliu os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Ele acabou de multiplicar os pães, os discípulos haviam servido toda aquela multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ninguém queria sair daquele momento. Era uma verdadeira festa em pleno deserto. Mas Jesus compeliu os discípulos para que eles fossem para o outro lado. O que quer dizer compeliu? Jesus forçou, empurrou, colocou eles à força no barco e diz: vão para o outro lado enquanto eu vou despedir a multidão. Despedido a multidão, Jesus subiu ao monte para orar e eles foram atravessando o mar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles. O vento era contrário, uma tempestade estava se formando. E Jesus, de uma maneira completamente diferente, ele não veio em um outro barco. Ele não veio nas formas com que os seus discípulos estavam acostumados que ele viesse. Não, ele veio andando por cima das águas. Quando os discípulos viram aquilo, eles se perturbaram e ficaram apavorados, e a Bíblia diz que Jesus gritou: não temais, não vos assusteis, sou eu. E a Bíblia vai dizer que Pedro então, mais do que depressa tomando a palavra, diz: mestre, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz: venha. E ele então desceu do barco e saiu andando por cima das águas. E a Bíblia vai dizer que
aquela tempestade, o vento forte, Pedro teve medo e começou a se afundar. E ele gritou: socorre-me, mestre. Jesus, mais do que depressa, pegou ele pela mão, exortou-o sobre a sua pequena fé, e entraram no barco. E os seus discípulos o adoraram e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nós não somos diferentes daqueles discípulos. Nenhum de nós gostaríamos de sair, como saímos há quase 2 anos atrás, do período que estávamos vivendo, quantas pessoas sonhando em comprar uma casa própria, quantas pessoas planejando tantas coisas, e de repente a pandemia chegou. Nenhum de nós gostaríamos de passar por isso, mas somos forçados a entrar nesse barco e atravessar para o outro lado. Tem sido um período difícil, um período de dor, um período em que muitos têm se perturbado e vivido um momento que ele jamais imaginou que viveria na sua vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: assim como Jesus veio na 4ª vigília da noite, parecia que já era tarde demais, mas Jesus veio de uma forma diferente, mas ele veio. Eu quero dizer para você que se encontra tão enlutado, com a tua alma tão ferida, Jesus veio. Jesus, ele veio para mim, para você. Ele esteve conosco durante toda essa pandemia, de uma forma diferente daquilo que estávamos acostumados, mas foi ele que atravessou junto comigo e com você, senão nós não estaríamos aqui. Pode ser que você tenha perdido alguém, pode ser que você se perturbou, atravessou por momentos tão trágicos, mas é o Senhor, não duvide disso. Mas Pedro ousadamente disse: é tu, manda que eu vá ter contigo. Porque às vezes os períodos difíceis é para que nós aprendamos a ser mais ousados, é para que nós venhamos ainda mais conhecer o Mestre da Galileia, o Senhor das nossas vidas. E Pedro disse: és tu, mestre, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: venha. Pedro andou por cima daquelas águas. Em nome de Jesus, me permita ser boca de Deus para você durante essa pandemia. Quem sabe você perdeu alguém, tem sido difícil para você, mas não é momento de você arriar, não é momento de você desanimar, é momento de você viver uma experiência nova na tua vida. Em meio a toda aquela dificuldade, mas Pedro saiu andando por cima das águas. Em nome de Jesus, viva novos desafios na tua vida. Não desanima, não desiste da tua fé. Viva o melhor Natal da tua vida. Viva o Natal mais diferente que você já viveu, porque Cristo está vindo na tua direção em meio a essa tempestade. Pedro andou por cima das águas e ele quer que eu e você também caminhamos. O desafio é grande, mas Deus é maior. É bem verdade que com muitos medos Pedro se afundou, mas Pedro experimentou uma das experiências mais lindas que um homem já experimentou: andar por cima das águas. Quem é que pode fazer isso? Eu me lembro que quando eu morava no interior, a gente ia naquelas represas tomar banho. Eu nunca fui bom de nadar. O máximo que eu gostava era dar um mergulho aqui e sair do outro lado. Mas tinha uns colegas que ficavam flutuando lá na água. Mas mesmo assim, eles ficavam bolhando, mas dentro da água. Ninguém consegue andar por cima das águas. A não ser lá no Mar Morto, onde as coisas flutuam até, mas mesmo assim não é possível andar por cima das águas por causa do peso do ser humano. Mas Pedro andou por cima das águas. Pode ser que durante essa pandemia muitas coisas negativas aconteceram na tua vida, mas o Senhor te convida para um desafio maior. A Bíblia então vai nos dizer que Pedro teve medo, afundou, mas rapidamente gritou e Jesus logo estendeu a mão. Pode ser que o medo venha bater na tua porta,
Pode ser que você tenha medo de alguns momentos que você atravessou e está atravessando, mesmo depois dessa pandemia, mas pode clamar a Ele que Ele está bem pertinho para estender a mão e te socorrer. E a Bíblia vai dizer que eles então entraram no barco. Tenha fé, acredite, o Senhor é com você. Aceite essa exortação simples, humilde, mas da parte de Deus, eu creio, para a tua vida. Tenha fé no Senhor, porque depois de tudo isso que eu e você estamos atravessando, mas a nossa vida nunca mais será a mesma. Depois de atravessar por aquela tempestade e entrar no barco, a Bíblia diz que os discípulos adoraram ao Senhor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Depois de atravessar por tudo que nós atravessamos, é hora de eu e você entender que Deus é Deus na nossa vida. Por mais que Ele tenha permitido que algumas coisas acontecessem, realmente foi um momento de medo, de tensão. Quantas pessoas estiveram na UTI desenganados, quantas pessoas perderam seus entes queridos, quantos momentos de perturbação, de turbulência, de vento contrário. Mas eu posso te garantir, Jesus de uma forma diferente trabalhou, está trabalhando na minha e na tua vida, e com certeza entra no barco e continua a caminhada sabendo que verdadeiramente o Filho de Deus está com você. Um Feliz Natal para você, mesmo sem o seu esposo, mesmo sem a sua esposa, mesmo sem um filho, sem um irmão, mas um Feliz Natal para você, porque Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e Ele tem um novo tempo para mim e para a tua vida. Esse é o desejo do meu coração. Sou o pastor José Santino dos Reis, em nome da minha família, eu quero abençoar a sua vida e te desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, e dizer para você com muita fé que você pode caminhar por cima dessas águas, você pode entrar no barco e viver uma grande etapa da sua vida daqui para frente, porque o Senhor é contigo e Ele tem o melhor para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.